Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Fraudes em processos licitatórios e superfaturamento de preços. Estas são algumas das irregularidades que geralmente são descobertas em prefeituras do país. Para falar sobre fraudes e responsabilidades dos gestores municipais e também o trabalho do Ministério Público para coibir essas práticas, convidamos a Procuradora de Justiça, Ana Rita Chinetsky, que coordena a Procuradoria de Prefeitos do Ministério Público Gaúcho. Doutora Ana, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Obrigada, da mesma forma. No momento em que a sociedade clama por transparência, nós vivemos também um momento, um quadro de muitas denúncias, muitas notícias de corrupção, principalmente em municípios de todo o país. Na sua avaliação, o que está acontecendo, doutora Ana? Bom, eu não saberia dizer se necessariamente essa corrupção, digamos assim, aumentou, né? O que eu diria que teve um incremento, teve um aumento, foram os meios, a visibilidade que nós temos hoje, né? Que antigamente era um pouco mais complicado, né? Então hoje nós temos diversas formas de visibilidade, as pessoas estão procurando mais os órgãos de fiscalização e de controle, então naturalmente isso faz com que os casos aumentem. Provavelmente também o que acontece é que existe aquele comportamento assim de exemplo, né? Se um município faz de uma forma, um estado faz de uma forma e esse comportamento acaba se repetindo, é uma coisa natural, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, nesse aspecto, eu diria que esse incremento todo, esse aumento dessa visibilidade é que leva a isso. Claro. A senhora foi convidada porque o seu setor, a Procuradoria de Prefeitos, tem desencadeado operações no interior do estado, tem apurado contratos públicos e nesses cumprimentos de mandados, né, o Ministério Público tem aberto as suas investigações e apurado irregularidades. Nesses mandados, eu lhe pergunto, de alguma forma, essas ações, quando são cumpridas, a senhora se surpreende de alguma forma? Sim, com certeza. É muito triste verificarmos que em alguns municípios, muitos deles bem pequenos, existem algumas formas disseminadas de fraudes e irregularidades com a coisa pública, né? No ano passado foi desencadeada uma operação ali na Procuradoria de Prefeitos, no município do interior, com menos de 5.000 habitantes, onde nós estimamos que o prejuízo aos cofres daquele município giraram em torno de R$500 mil, né? Isso é muito expressivo para um município daquele tamanho, né? Então a coletividade toda sofre com isso. E como eu comentei antes, assim, isso é um comportamento que acaba se estendendo. Se não é coibido de alguma forma neste local, acaba incentivando ou ao menos dando ensejo a que seja praticado em outros locais. A gente estava falando aqui sobre a questão do país como um todo, né? Este momento que o país vive. Possivelmente, se tivessem sido coibidos alguns comportamentos nestes pequenos municípios, nos seus estados, é bem possível que a Lava Jato, por exemplo, não tivesse tomado essa proporção que tomou, né? Porque muitos dos prefeitos municipais ou dos gestores públicos em geral, destes pequenas cidades, cidades de porte médio e até algumas cidades de porte grande, mas no seu estado, se tivessem sido coibidos, né, não chegariam onde chegaram, porque às vezes é um caminho a ser percorrido, começa no município e vai para o estado e posteriormente algum cargo, alguma função em nível nacional, né? Claro. A ausência, a dispensa do processo de licitação tem sido a maior causa de oferecimento de denúncias por parte do Ministério Público?
Na verdade, a maior capitulação, o maior número de denúncias oferecidas é em razão dos crimes de responsabilidade dos prefeitos, né? Uso, desvio ou fraudes nos serviços, bens, rendas públicas, né, em proveito próprio ou de terceiras pessoas, né, por parte dos prefeitos municipais. No ano passado, aproximadamente mais de 30 denúncias foram com essa capitulação. Em segundo lugar, realmente ficam as fraudes e irregularidades nos procedimentos licitatórios. Em torno de 20 e poucas denúncias foram oferecidas em 2016 com essa capitulação. Em terceiro lugar, nós temos, assim, de maior incidência ali na Procuradoria de Prefeitos, são os crimes relativos aos danos ao meio ambiente, né? E, por fim, como ali nós não tratamos só com esse tipo esse gênero de delito, esse gênero de infração penal, existem também questões variadas, desde acidentes de trânsito, ameaças, injúrias, enfim, várias outras capitulações do Código Penal ou de outras leis especiais. Claro. Já que estamos falando em números, a senhora comentou a questão das denúncias. A senhora tem, então, uma média de denúncias contra prefeitos e também gostaria de saber se tem ideia de número de condenações de prefeitos aqui no Rio Grande do Sul. O nosso setor, ele é diferenciado, a Procuradoria de Prefeitos é diferenciada por um aspecto bem peculiar, né? Ali nós investigamos e processamos prefeitos no exercício do cargo, tá? Isso por prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal. Quando o prefeito perde o cargo, seja porque não se reelegeu, seja porque já se esgotaram as possibilidades de reeleição ou por algum afastamento do cargo, enfim, nós perdemos essa atribuição. Então, os processos, os procedimentos, as investigações que estavam tramitando ali na Procuradoria de Prefeitos, obrigatoriamente têm que ser remetidas para as comarcas de origem. Então, assim, no ano passado, por exemplo, foram oferecidas mais de 50 denúncias. Nós tivemos 5 prefeitos condenados. Parece pouco? Eu, particularmente, até acho que é pouco mesmo. Mas a verdade é que, justamente por essa peculiaridade dos afastamentos do cargo, da perda do mandato, essas mais de 50 denúncias, atualmente, nem todas continuam ali conosco. Muitas foram transferidas para as comarcas de origem, né? Então, cada vez que há uma eleição municipal, há uma mudança muito grande nos personagens, nos investigados, nos nossos réus, né? Então, isso aí faz com que o trabalho e os expedientes, os números absolutos variem bastante de ano para ano. Claro. No âmbito criminal, o prefeito ele é julgado aqui na capital, em uma Câmara do Tribunal de Justiça? Como eu havia referido, os prefeitos eles possuem prerrogativa de foro, previsto no artigo 29 da Constituição Federal, determinando que sejam investigados e processados pelo Tribunal de Justiça. A nossa organização judiciária aqui do Estado do Rio Grande do Sul fixou a competência exclusiva da 4ª Câmara Criminal aqui do nosso tribunal. E competente também para investigar e para processar é o Procurador-Geral de Justiça, que neste caso delega essa função ali para a Procuradoria de Prefeitos. Então nós atuamos como função delegada do Procurador-Geral. E como eu havia mencionado, é importante salientar isso, porque às vezes é feito é confuso para o entendimento geral, que nós só atuamos com prefeitos no exercício do cargo. Não interessa se o delito que ele cometeu foi antes de assumir o mandato ou se foi durante. Não interessa a natureza da infração, se é um crime de responsabilidade, se é uma fraude à licitação ou se é um acidente de trânsito. Qualquer investigação criminal, e só criminal, aí a atribuição é da 4ª Câmara Criminal, por consequência do Procurador-Geral de Justiça, que delegou à Procuradoria de Prefeitos. No momento em que o prefeito perde o mandato, por qualquer motivo, então essa atribuição volta às comarcas de origem, né,
de onde ocorreram os fatos. Agora, como é sabido, está para ocorrer uma mudança no foro. Existe julgamento, existe projeto de lei, a fim de que haja o fim, né, do foro privilegiado. Mas, no momento, enquanto isso não acontece, a competência, a atribuição para processar criminalmente continua sendo do Procurador-Geral de Justiça perante a 4ª Câmara do Tribunal. E, me referindo mais uma vez, é a atribuição criminal, a responsabilização civil, os casos de improbidade administrativa, por exemplo, são julgadas todas na comarca de origem. Eu percebo que às vezes há gestores que se queixam, né, de sofrerem ações criminais, dizem até que ficam surpresos, né, disso acontecer. Eu lhe pergunto, qual é a linha de atuação da Procuradoria de Prefeitos do Ministério Público Gaúcho? Bom, realmente nós temos que concordar que a gestão pública ela é bem complexa e se submete a vários regramentos, leis, enfim, né? Então, realmente é bem complexo e é difícil que uma pessoa consiga se apropriar de todo esse universo de regramentos que cercam a administração pública. Porém, existe um princípio básico no direito penal, o artigo 21 do Código Penal, que o desconhecimento da lei não excusa, né, a responsabilização. Então, assim como a gente sabe que realmente é uma atividade complexa, né, dos prefeitos, não pode acusar, né, o desconhecimento de uma legislação ou de um procedimento como forma de se eximir da responsabilidade criminal, né? Mas, obviamente, essa responsabilização criminal ela tem que estar bem delineada, né? Tem que existir para haver o processamento, um oferecimento de denúncia, tem que haver indícios suficientes, ainda que mínimos, de que o prefeito, aquele gestor, tinha a intenção deliberada de violar aquele procedimento, aquele processamento, aquela legislação, né? Então, nós realmente, o Rio Grande do Sul possui 497 municípios, segundo a FAMURS. Desses 497, atualmente, porque houve até essa mudança, né, em função das eleições municipais do ano passado, 71 municípios possuem investigações ou processos em andamento. Então, não chega a ser um número pequeno, mas também não é um número exagerado, né? Eu diria que até por este momento em que nós estamos, essa troca de legislatura é adequado ao quadro. Desses 71 municípios, né, então nós possuímos em torno de 135, 140 expedientes. Isso é bem dinâmico, toda hora muda porque ou ingressa mais um ou se encerra uma investigação ou um processo. Então isso é bem dinâmico. Mas em torno de 130 processos, porque há municípios que possuem mais de um, né? Municípios com 2, municípios com 9 investigações, expedientes e processos em andamento. Então, não diria que que haja um exagero na investigação e especialmente no oferecimento de denúncias, né? A nossa 4ª Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça, ela é extremamente séria, extremamente rigorosa e criteriosa. E isso acaba balizando, inclusive, o nosso trabalho, né? O que é muito bom. Então, ali, nós não oferecemos denúncias se não existem os requisitos mínimos previstos em lei para que seja oferecida. E aí, durante a instrução criminal, é que vai se ver, né, se restaram comprovadas aquelas imputações ou não, né, e o que vai desencadear em absolvições ou condenações, né? Claro. Ainda dentro dessa pergunta que eu lhe fiz, doutora Ana Rita, o prefeito é um gestor, ele deve ser um administrador, ele não tem que estar bem informado e principalmente bem assessorado juridicamente? Não, com certeza, isso é extremamente necessário. Nós precisamos de pessoas mais preparadas, né, nos cargos
em geral, da administração pública, né? Então, por óbvio que ninguém, como eu disse antes, domina toda a complexidade das matérias que envolvem a administração pública. Mas, realmente, os prefeitos, eles têm que ser pessoas sérias, bem informadas, se cercando de um corpo técnico eficiente que possa assessorá-lo. Os prefeitos também possuem assessorias jurídicas próprias em seu município, né? Então aí vai da escolha, muitas vezes é um cargo de confiança, então vai da escolha do prefeito em se cercar de pessoas que possuam qualidade técnica e que possam assessorá-lo e orientá-lo devidamente, né? E a FAMURS também faz um trabalho de qualidade nesse aspecto no assessoramento dos prefeitos. E a prova técnica é fundamental no trabalho do Ministério Público. Essa prova técnica, geralmente, ela é colhida nos mandados de busca e apreensão. Isso é essencial para o trabalho, para abastecer a denúncia do Ministério Público? Sim, em alguns casos é extremamente necessária a produção de prova através dos mandados, das cautelares que nós postulamos perante o Tribunal de Justiça. Mas, na verdade, esse tipo de produção de prova é a exceção e não a regra. Nós possuímos diversos bancos de dados à nossa disposição, possuímos um Tribunal de Contas, um Ministério Público de Contas, enfim, um corpo técnico, inclusive dentro do Ministério Público, que nos assessora na grande maioria dos casos. Então, esses mandados, essas operações que resultam nessas cautelares, realmente elas são exceção, só quando realmente nós precisamos de documentação que não está ao nosso alcance pelos bancos de dados e pelos outros órgãos com quem nós temos contato e que são disponibilizados ali para o Ministério Público, né? Então, nesses casos, sim, se faz fundamental, mas, como eu disse, é exceção e são extremamente, como a Quarta Câmara Criminal é rigorosa, é criteriosa nesse aspecto, e o nosso grau de sucesso, digamos assim, nos pedidos cautelares feitos se aproxima ao 100%, justamente porque os pedidos são efetivamente embasados, né, embasados em indícios fortes, em alguma apuração anterior, e mostrando que realmente naquele caso específico ali se faz necessário, fundamental, essencial a produção da prova dessa forma. E como a procuradora vê hoje as leis que estão à disposição do trabalho do Ministério Público para enfrentar esse tipo de criminalidade? As leis, em geral, elas são adequadas. Elas são adequadas, diria até que são suficientes, né? Podemos não ter uma legislação perfeita, mas diria que temos uma legislação adequada. As nossas maiores dificuldades no combate a esse tipo de criminalidade, falando especificamente nessa criminalidade referente ao trato com a coisa pública, se deve basicamente por questões de estrutura, né? Nós melhoramos muito de 5, 10 anos para cá. Hoje nós podemos lançar mão de uma estrutura que não existia até algum tempo atrás, e o Ministério Público tem se esforçado nesse sentido de aprimorar cada vez mais esses mecanismos, né? Para que a gente consiga dar efetividade à investigação, a uma representação feita por um cidadão, a ir atrás, a buscar os indícios e a comprovação de que aquela irregularidade, aquele delito, aquele dano efetivamente ocorreu. Mas, assim, por exemplo, é praticamente impossível a gente constatar um dano ao meio ambiente sem o auxílio técnico de um biólogo, por exemplo. Não tem como a gente apurar se houve um superfaturamento ou uma compra de material de baixa qualidade com preço elevado numa obra de asfaltamento de uma via pública, por exemplo, sem utilizarmos o trabalho de um engenheiro.
Muitas vezes as questões envolvem análise contábil. Então, nós precisamos, além de toda uma estrutura de pessoal, de servidores, de promotores no setor, a gente precisa desse auxílio. Como eu disse, melhoramos muito, mas a gente ainda tem bastante para evoluir nesse aspecto, né? Outra dificuldade que nós temos, não diria dificuldade, mas é algo que nós temos que ter cuidado, não, como eu disse, não são com as leis são adequadas, mas sim com a orientação jurisprudencial que volta e meia muda, é dinâmico, né? Como tudo no ramo do direito, é tudo muito dinâmico, né? Então a orientação jurisprudencial muda de quando em quando. Há cerca de 3 anos atrás, por exemplo, o STJ firmou um posicionamento, por exemplo, nos crimes com fraudes e irregularidades em licitações, né, que deve ser comprovado o efetivo prejuízo aos cofres públicos para que seja oferecida a denúncia, seja recebida a denúncia, processado e até julgado, condenado o gestor municipal, né? Só que esse efetivo prejuízo muitas vezes a gente não consegue mensurar. Não se consegue mensurar matematicamente, seja porque algumas vezes ele até não ocorre, né? Vamos supor que um prefeito, por exemplo, beneficie um conhecido, um correligionário político, alguma coisa assim, que possui uma empresa através de uma irregularidade numa licitação, uma dispensa irregular de licitação. Pode ser constatado que essa empresa atuou com os preços de mercado e ofereceu um serviço adequado até para aquele município, né? Mas, no meu entendimento, pelo menos, o prejuízo, né, pode não ter sido econômico, mas ele ocorreu. Seja pelo aspecto da moralidade pública, né, da transparência, como até em relação, por exemplo, às outras empresas que foram alijadas, excluídas, que poderiam ter se habilitado também, poderiam ter ganho, até oferecido um preço melhor ou não, né? Mas enfim, poderiam ter participado. Isso é a transparência. Elas poderiam até ter perdido. Como eu disse, o prejuízo econômico pode até não ter ocorrido, mas o prejuízo moral, o prejuízo ao sistema ocorreu, né? Claro. Então, isso realmente, às vezes, o entendimento, a forma como a jurisprudência vê o caso, às vezes cria alguma dificuldade maior para o nosso trabalho. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutora Ana Rita, mas a senhora ainda tem 2 minutinhos para suas considerações finais. Dentro dessas considerações finais, eu gostaria até que a senhora comentasse a respeito da Operação Lava Jato, porque a cada dia que passa, a gente tem desdobramentos da operação. Até que ponto o exemplo da Lava Jato pode servir de exemplo para os gestores, né? Para quem teve alguma atividade, né, cometeu alguma atividade irregular, até que ponto pode servir de exemplo hoje a Lava Jato? Eu acho que nós estamos passando por um momento muito interessante, né, nessa área. Eu acho que nunca se teve, como tu referiste no início do programa, nunca se teve tanta visibilidade, tanta transparência. Quanto mais visibilidade, mais transparência e mais efetividade nós tivermos no combate a esse tipo de delito, a esse gênero de criminalidade, tenho certeza que mais uma repercussão positiva teremos no sentido de que serão coibidos comportamentos similares. É a questão do exemplo, como eu falei, né? Quanto mais comportamento negativo, isso incentiva, né, dá incentivo a que existam comportamentos negativos. No momento em que se tiver comportamentos positivos, resultados bem mais efetivos, isso também colabora para a diminuição desse tipo de irregularidade, desse tipo de delito. E nesse aspecto, assim, além dos órgãos e dos mecanismos que nós possuímos, seja de fiscalização e controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, o Judiciário, Polícia Federal, Polícia Estadual, é muito importante que o cidadão também se comprometa, né? Um dos grandes problemas que eu vejo é o trato da coisa pública, né? Os gestores, alguns, claro, né? Esses
que nós possuímos, as investigações, os processos, eles tratam a coisa pública como se fosse uma coisa particular. Mas, na verdade, isso pode ser até um reflexo do comportamento da sociedade. A sociedade tem que se dar conta que a coisa pública é de todos, né? E muitas vezes a gente vê que nós, né, atuamos como se a coisa pública fosse de ninguém. Então, a sociedade, o cidadão tem que ficar atento, né? E quando perceber alguma irregularidade ou tiver alguma suspeita, buscar os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, porque muitas vezes é só assim que a gente consegue descobrir e desencadear até uma operação gigantesca e fabulosa como a da Lava Jato. Ok. Procuradora de Justiça Ana Rita Chinetsky, que coordena o setor de prefeitos, a Procuradoria de Prefeitos do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. De nada. Obrigada. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!